participação. Gostaria de agradecer a presença de todos. Agora iniciaremos o primeiro treinamento abordando sobre organização de equipe e construção de projetos na IFMSA Brasil. No momento seguinte, teremos o segundo treinamento abordando sobre liderança. Como liderar uma equipe e um comitê. Amanhã concluiremos o ciclo com o último treinamento, ética médica nos tempos das redes sociais. Só reforçando que esse treinamento acontecerá amanhã, durante esse mesmo horário. Peço que todos fiquem atentos ao chat da plataforma, onde será disponibilizado o link de presença, bem como um formulário com a palavra-chave. Agradeço a presença e a disponibilidade do nosso palestrante Gilbert Uriel Braga Fernandes, acadêmico do 9º período de Medicina da FUNORTE, presidente da Liga de Medicina Esportiva e Nutrologia, membro do time nacional de Educação Médica da IFMSA Brasil, bolsista do projeto técnico FAPEMIG. Gilbert, por favor, muito obrigada. Oi, Amanda, muito obrigado pela apresentação. Boa tarde a todos. Estão conseguindo me ouvir de forma adequada? Se vocês tiverem uma pergunta, algum questionamento durante a capacitação, se eu não me engano, vocês podem mandar no chat, que as meninas vão analisar e depois vão me perguntar. Sobre o procedimento, conforme a Amanda já falou muito bem, hoje são 2 capacitações, uma delas um pouco mais focada em equipes e a outra um pouco mais focada em individualidade, em liderança e em perfil. Toda a capacitação vai seguir o mesmo modelo. Eu vou falar uma parte teórica e irei encerrar com uma dinâmica. Vou colocar aqui em tela cheia. Vocês estão conseguindo ver de forma adequada? Se a partir de agora eu não vou conseguir mais ver o chat. Então, qualquer coisa, as meninas podem me interromper e falar. Aí, gente, muito prazer a todos, conforme já falado. A apresentação não se faz mais necessário. Aí, basicamente, os eixos da primeira capacitação, conforme elas já falaram, o que eu vou buscar trazer aqui? Além de trazer um pouco de experiência, obviamente, eu vou buscar trazer, por já ter trabalhado em iniciativa privada, ter vários projetos, etc., inclusive nessa área, já ter dado, inclusive, aula sobre isso, eu vou querer trazer uma realidade típica das indústrias privadas, aplicada, obviamente, dentro do contexto da IFMSA. Hoje em dia, Google, Microsoft, várias dessas empresas, IBM, etc., elas têm diversos métodos, tanto para organizar as equipes, quanto para criar estes projetos. Então, eu vou buscar trazer, porque a grande verdade é que a IFMSA, apesar de não ter um fim lucrativo, ela funciona como uma empresa voluntária, uma empresa de impacto, que a gente fala, um negócio de impacto. Que eu vou até explicar isso um pouquinho mais dentro da metodologia Oceano Azul, que eu vou falar na próxima capacitação, e um pouquinho nessa aqui também. Então, a gente precisa estabelecer. Ademais, um dos motivos dessa capacitação foi o excesso de reclamações que a gente teve e nós vamos tentar buscar resolver algumas questões aqui por meio dessa abordagem. Aí, aqui são os eixos da capacitação, conforme eu já falei, e vamos dar o segmento. Basicamente é o seguinte, para se criar uma equipe, não existe um método específico, mas existem métodos que nos auxiliam. Um desses métodos é o método dos 7 passos, ou das 7 fases. Eu vou explicar em separado cada um deles. Só mais uma coisa. O pessoal da capacitação da IFMSA, inclusive o meu, tradicionalmente ele gosta de fazer referência à série, etc. Como eu tradicionalmente não assisto série, eu vou fazer referência a livro, história, etc., para facilitar o entendimento. Inclusive, eu vou indicar os livros onde estão cada uma dessas partes, que se um dia vocês quiserem ler, fique à vontade. Todos eles têm na Amazon. Aí, basicamente, é o seguinte. Existem 6 fases principais e uma fase, que não é bem uma fase, é uma característica, que serve como argamassa geral para a organização de tudo, que é a liderança. Aí a gente tem a definição de um propósito, a cultura organizacional de uma empresa, de uma iniciativa, de um projeto, um objetivo comum, os papéis do processo, o resultado e a exclusão, e a parte que eu falo de crime e castigo, que tradicionalmente os livros não colocam ela em separado, mas pelas reclamações que eu tive, eu vou ter que abordá-la de forma em separada, inclusive, porque vai ter, inclusive, alterações estatutárias, etc. Mas isso eu imagino que a LP de vocês falará mais na frente, em uma possível reunião com os membros da IEF. Aí eu vou dar o segmento. Vou iniciar com a primeira parte. Essa parte aqui é chamada de propósito. Tradicionalmente, vocês já devem ter lido algum local a empresa falando, essa é nossa missão, esses são os nossos valores. Não é exatamente isso o propósito. O propósito é algo mais. Missão é outra coisa, conforme eu já coloquei aqui no slide.
O propósito funciona mais ou menos como a motivação, que nem eu coloquei o termo argamassa da motivação, é basicamente o elemento que vai guiar e vai inspirar os participantes, né? Inclusive, a fazerem essa ação. Ou seja, tudo que é feito na vida ele tem um propósito maior e um propósito menor. O propósito aqui a gente entende como um propósito maior. O objetivo que é feito, que faz você fazer uma coisa. Por exemplo, o propósito de você estudar para um vestibular tem como objetivo, né, tem como propósito, você entrar numa faculdade de medicina, uma faculdade de engenharia, uma faculdade de alguma outra área. Então, toda empresa, isso inclui a IF, quando eu estiver falando empresa, vocês entendam a IF, apesar de que ela tem características específicas, toda empresa ela deve ter um propósito em si para funcionar. Isso inclui o comitê local. O comitê local e as próprias equipes, quando vão criar um projeto, eles precisam ter um propósito de por que eu estou fazendo este projeto. Qual o objetivo de fazer esse projeto? Aí eu quero reduzir a incidência de infecção por HIV dentro de uma realidade local. É um propósito de um projeto. Obviamente, um projeto mais complexo do que é tradicionalmente feito no comitê local, mas é uma imagem, uma visão. Eu quero trazer um foco para as populações de risco, populações ribeirinhas, fazer um projeto que melhore a qualidade de vida dessas populações, chame a atenção quais são as doenças mais afetadas sobre isso e etc. Então, é isso o propósito. O propósito inspira. E o propósito é tão interessante que um dos é usado, inclusive, no que tange história, né, a geografia, ele é usado, por exemplo, um cavaleiro medieval na Idade Média, durante o período, né, de qualquer uma das ordens, teutônica, hospitalar, templária e etc. Ele era um nobre, em boa parte das situações, que abandonava uma boa vida na Europa para cumprir o propósito dele, que era lutar pela Terra Santa. Da mesma forma, um cara do exército de Saladino, que estava contrário a ele, né, ele tinha como propósito lutar pela Terra Santa do ponto de vista. Então, ele tem um propósito. Um soldado lá na Guerra da Crimeia tinha exatamente esse mesmo propósito, lutar pelo Estado dele. Então, o propósito é exatamente isso, é o que nos motiva. E esse propósito, dentro de uma realidade empresarial, ele tem que ser algo que vai deixar a situação mais leve, mais agradável para o pessoal seguir, ok? E só para explicar uma coisa, a missão ela também é importante, ela não deve ser largada, mas ela é a razão dessa empresa, dessa situação existir. É diferente do propósito. O propósito é o fim em si mesmo, é o objetivo final, é a situação que você vai mudar com essa criação dessa empresa. Aí, com isso, eu vou deixar umas três questõezinhas aqui inicialmente, só para vocês já irem dialogando, que é qual é a motivação da IFMSA Brasil FUNORTE, qual é a motivação do comitê permanente e qual é a motivação da equipe deste projeto. Você pode pensar em qualquer projeto que você esteja agora ou que você está objetivando. Qual é a motivação? Qual o propósito de você estar nisso? Eu já vou deixar aqui. E esse livro aqui é o livro de onde vem essa parte de propósito, que é o Manual da Empresa B, que é do Ryan Homem Mel, que basicamente ele fala que da startup, etc., é a gente fazer o que a gente chama de negócio de impacto. A IF é um modelo de negócio de impacto. É uma empresa que ela não tem só aquele propósito de lucrar, mas ela tem um propósito de melhorar a situação. A gente tem um exemplo claro que é o Elon Musk, que criou a Tesla. Como é que era um carro elétrico antes dele? Era horrível. Só usava realmente quem tinha o pessoal mais realmente ligado a essa causa ambientalista. Hoje em dia, um Tesla ele é equivalente a um carro de luxo, qualquer outra situação, e ainda melhora o meio ambiente. Ou seja, existem duas situações ali. Ele gerou tanto em questão de um mercado, um carro que é capaz de competir, como tem boa qualidade, é seguro e ainda tem um propósito ali de reduzir o impacto sobre a natureza, que é algo que está em pauta no momento. Então, tudo que for fazer, toda equipe, inclusive, que você criar, que você juntar, que você liderar, todo tem que ter um propósito final, algo que vai guiar ali a situação. Um dos guias, né, de certa forma. Aí o alvozinho aí, porque é basicamente isso que é o propósito. A cultura organizacional, eu coloquei até essa imagem aqui da Catedral de acho que é a Catedral de São Basílio, na Rússia, que para relembrar o que é cultura. Cultura é basicamente um conjunto de hábitos, de comportamento e de valores que são influenciados por diversas situações, desde genética até religião e etc., que formam, de certa forma, a base de qualquer situação. E é irônico, mas toda empresa, inclusive a IFMSA, ela tem uma cultura organizacional, que é a cultura basicamente aplicada dentro de um ambiente teoricamente privado. E como é que essa cultura é feita? A cultura ela é a soma daquele negócio que está, mais a soma dos hábitos, dos comportamentos e dos valores dos seus próprios membros.
Então, a cultura de um país, ela é muito menos mutável do que a cultura de empresa. A cultura da IFMSA, ela muda de um comitê local, por exemplo, ela vai mudando de ano a ano. Quando vocês, os trainees, entrarem e alguns mais antigos saírem, vai ter uma mudança de cultura. Então, a cultura não é permanente. Uma vez que ela entra, ela modifica. E é interessante notar que um funcionário de uma empresa, ele vai ter sua cultura mudada. Um cara que trabalha na Google, ele vai ter uma cultura mudada por causa da cultura estabelecida na Google. Da mesma forma que ele vai também alterar um pouco a base cultural ali, organizacional da situação. Aí, vou deixar mais um exercício para vocês. Qual a cultura organizacional do comitê local da FUNORTE? Ou se você não é da FUNORTE, não imagino que tem gente fora, qual é a cultura organizacional do seu comitê? Aí, a parte de onde eu extraí essa questão da cultura, que é muito interessante, é esse livro aqui, excelente, Cultura como Recurso Estratégico, do Marcos Cobra. Bom, ele fala dessa questão dentro da cultura organizacional, de como você cria uma cultura organizacional vencedora dentro de uma empresa, e etc. Também aplica aqui presente. Lembrando que a cultura organizacional, ela vai unir o propósito com esse conjunto de hábitos, comportamento e de valores presente nas pessoas da IFMSA, né, da empresa em questão. Aí o objetivo comum. O objetivo comum é a única parte que eu não citei no livro, porque todos eles citam, mas eu coloquei esse lápis aqui, porque se um dia vocês conseguirem encontrar no YouTube um vídeo chamado O Lápis, vocês vão entender a importância de um objetivo comum. Esse documentário, é bem pequeno, tem algumas versões menores. Fala sobre como é o processo de você criar um lápis, um simples lápis. E é interessantíssimo, porque uma parte vem de um país islâmico, depois vai para Israel, depois vai para um país de maioria cristã, depois vai para outro país que não tem nada a ver com essas duas situações, um país hindu e etc. Então, mostra que o objetivo comum, que é fabricar esse lápis, ele uniu as pessoas melhor do que qualquer outra situação. E são pessoas completamente diferentes. Porque teve que vir a madeira, teve que vir um grafite, teve que vir a partezinha de metal, teve que vir o cara do design para fazer o lápis, e etc. Então, um simples lápis, ele demonstra uma capacidade de unir, criar um objetivo comum, que é fazer esse lápis incrível. Aí, nós temos metas e atribuições, os prazos que devem ser feitos a partir desse objetivo comum, tá? Inclusive, é até interessante eu notar que quando eu for falar na questão de liderança, um dos princípios para você criar uma boa equipe é que essa equipe ela tenha um objetivo comum, que você consiga influenciar com que essas pessoas tenham um objetivo comum. Porque o objetivo comum, ele pega comportamentos que são diversos, conforme eu já falei, e organifica, né, de certa forma, até homogeneiza para conseguir chegar ao objetivo principal, a situação. Ou seja, o meu objetivo individual, ele reduz um pouco para focar no principal. Então, o objetivo comum, ele é excelente para você organizar uma equipe. Uma equipe bem organizada, ela perpassa para um objetivo comum. Até por isso era considerado o calcanhar de Aquiles de muito gerente, de empresa e etc. Porque, tradicionalmente, cria uma equipe, por exemplo, que um tem um objetivo, o outro tem outro objetivo, às vezes um tem um objetivo de prejudicar por causa de um cargo, etc. E isso danifica todo o andamento de todo o processo e de toda a situação. Alguém tem alguma dúvida até agora? Se tiver, se não tiver, eu vou continuar. Vou dar o segmento, então. Aí, papéis e processos. O papel o processo, propriamente, como o próprio nome já diz, ele equivale à função. É o que cada uma das pessoas vão fazer. Eu vou até trabalhar dois modelos aqui que eu acho interessantes. O primeiro é o modelo que eu acho que está acontecendo e o outro é o modelo mais idealizado, propriamente. É basicamente o que cada um tem de fazer, ok? E ele deve fazer essa situação com responsabilidade. Ou seja, toda equipe ela tem que ter um processo de metas, um processo de você definir, olha, pessoa X vai fazer a arte, por exemplo, pessoa Y vai mandar a FISA, etc. Bem definido. E não cumprir isso deve acarretar uma consequência de punição, para que as pessoas cumpram. Obviamente, se tiver uma justificativa palpável, é outra situação. Mas é necessário ter uma determinação de papéis fixa, uma responsabilidade, porque apesar de que é uma empresa voluntária, né, a IFMSA, ninguém obrigou ninguém a ser um voluntário, a pessoa assumiu o compromisso de entrar. Então, é fácil necessário cumprir esta situação. Aí eu vou entrar em dois processos. O primeiro deles é um modelo que parece um pouco com o modelo fordista, mas eu acho que está acontecendo aqui, que é basicamente um modelo completamente hierarquizado. Esse modelo aqui, ele acontece muito na liderança, que eu vou falar na capacitação de liderança, que é a liderança paternalista, que não é culpa do líder, está acontecendo também por causa
do pessoal e etc., mas é uma liderança ruim para todo mundo. Aqui existe esse tipo de liderança em que tem uma espécie de escala, né, como se fossem os 3 estados lá da França medieval, tá? Primeiro, segundo e terceiro estado, e isso faz com que haja uma centralização constante da situação, dos papéis e etc. Isso evita com que, por exemplo, se essa pessoa aqui da base tiver uma boa ideia e tiver capacidade para fazer algo, ela fica presa, porque fica completamente hierarquizado. Isso é tão verdadeiro que, por exemplo, na guerra Irã-Iraque, o Iraque era um exército 10 mil vezes mais moderno do que o iraniano. Ele recebeu apoio de todos os países do mundo. Ele conseguiu receber apoio da União Soviética e dos Estados Unidos ao mesmo tempo. Só que ele era tão hierarquizado, mas tão hierarquizado, que para um soldado fazer alguma coisa, ele tinha que pedir permissão superior dele. Até ele pedir permissão superior, já tinha passado a oportunidade. Resposta mesmo, com bilhões de dólares de todo mundo, eles não ganharam. Então, é necessário que se tenha uma abordagem, que eu gosto de chamar uma abordagem mais descentralizada. Inclusive, tem uma liderança que se baseia nessa abordagem, mas ela tem positivos e negativos. Mas o ideal é que tenha uma abordagem dessa forma. Equipes pequenas com funções específicas, punição se não cumprir, e o líder atuando como um gerente, um vigia, um olho que tudo vê, né, fazendo um paralelo bem ruim, para analisar esta questão e definir, obviamente, com metas, com as funções, com as ferramentas adequadas para você conseguir esse modelo, que lembra um pouco o modelo de trabalho atual, que é o taylorista, né? Que, inclusive, que é o toyotista, que, inclusive, está caindo por terra para ser substituído por outros modelos de trabalho, ainda mais próximos disso aqui, além de, é claro, se tiver uma situação, isso aqui permite com que intervém, porque permite identificar o problema. A campanha de marketing não está dando certo, isso está resultando em uma baixa adesão. A intervenção é no marketing. A parte legal, burocrática de fazer a FIP não está indo. Então, a intervenção é na equipe da FIP, e etc. E também é legal porque isso aqui permite com que você crie equipe segundo cada um a sua necessidade e capacidade. Então, e também o tamanho da função. Não é uma função mais leve, propriamente falando, pode ser atribuída a uma pessoa que sabe lidar com aquilo. Uma função mais pesada pode precisar de uma equipe maior. Isso é bom também porque isso é cientificamente respaldado. Eu não sei se vocês sabem, cientificamente quando a gente tem equipes muito grandes, 100, 20, 200 pessoas para fazer uma função, uma pessoa tende a passar para outra, como se fosse um efeito de manada, e no final ninguém faz. Se você tem equipes pequenas, o cérebro, eu estou ferrado. Então ele vai fazer. Então isso aqui permite pequenas equipes e um gerentão geral para dar aquela situação e às vezes até passar uma pessoa daqui para cá se tiver uma necessidade específica dentro dessa situação. Isso é um modelo de gerenciamento melhor. Eu já apliquei, já participei de situações com modelo de gerenciamento desse, estou participando de um agora e é muito legal. Eu estou na parte de chatbot, por exemplo, com uma outra pessoa e o cara que está cuidando, sei lá, de outra parte, não tem nada a ver, está lá na parte dele, eu estou na minha, a gente está seguindo. Se houver uma necessidade, a gente pode trocar informação e etc. Aí a gente vai dar um segmento. A outra parte importante que eu recebi um aviso para dar um foco essencial é essa parte aqui de crime e castigo, né? Eu fiz uma referência à literatura russa, que é a melhor literatura de todos os tempos, ao clássico do Dostoiévski, que basicamente é o seguinte. E também fiz uma referência a esse livro aqui, que é maravilhoso, que eu vou ter que dar um livro de um cara que é influenciado por ele na capacitação de tecnologia na medicina para a IFMSA, que é o Julgamento das Nações do Christopher Dayton. Os dois são, esse aqui principalmente é de política, mas ele tem uma parte que pode ser aplicada aqui, que é muito interessante. Isso aqui é literatura, mas Dostoiévski tem muita política, ele tem muita filosofia, muito questionamento no meio. Basicamente é o seguinte, se não houver um real risco, uma real situação de um comportamento errado, uma irresponsabilidade ser corretamente punida, vai acontecer dois problemas. Você primeiramente degenera o que a gente chama de virtudes, né? As virtus lá do latim. Isso vai resultar numa situação em que, por exemplo, uma pessoa trabalha muito, se esgota, e no final ela ganha a mesma coisa de uma pessoa que não fez nada. A pessoa que não fez nada vai continuar não fazendo nada porque ela foi punida, e a pessoa que faz, ela vai se cansar. E ela vai falar, eu não vou fazer nada. Por quê? Porque não adianta. Eu vou continuar me matando aqui para dar segmento, a pessoa vai ficar com raiva, e corretamente. Então, é uma das coisas, inclusive, que foi aplicada a alguns comitês mais problemáticos e deu certo,
deu certo, que foi uma noção de punição. Obviamente não é uma punição autocrática, uma punição justa e etc. Uma redução na quantidade de horas. Tem algumas ideias, né? Uma redução, a pessoa participou bem menos do que ela tinha de participar. O certificado dela veio com menos horas. Ela não tem como atuar naquele processo, ela sai daquele processo e etc. Aí, com isso, você gera uma situação de que se a pessoa não tiver uma responsabilidade a qual lhe foi atribuída, ou que ela se voluntariou, você consegue fazer o processo adequado. Por isso, o crime e castigo. E, basicamente, a professora... Obviamente, não é um castigo autocrático, tá, gente? Pelo amor de Deus. Nem mesmo porque IFMSA, não é o Exército. Aí, resultado e execução, essa parte aqui é brilhante, é essencial. Por quê? Você pode fazer uma equipe com 10 engenheiros de Harvard, 43 filósofos de Oxford e, sei lá, treinada pelo Albert Einstein com aulas online do Isaac Newton. Essa equipe pode não dar certo. Por quê? Porque ela é estrutura de execução. Como é que você vai fazer uma estrutura de execução adequada? Estrutura de execução é você pegar todos esses campos teóricos que eu falei atualmente e fazer um planejamento da estrutura de execução adequada. Eu estou passando a mão no PC como se fosse touchscreen aqui, meu Deus, é o problema de negócio online. E você vai e você junta tudo isso para criar uma estrutura de execução, né? Junta toda essa questão do castigo, da responsabilidade, do autogerenciamento, da divisão de funções, etc., com as metas, para você criar toda a estrutura de execução, uma engrenagem que vai permitir com que o projeto ande e você tenha o resultado final. O melhor livro sobre execução, ao menos dos que eu li, foi esse desse carinha aqui, que é o Ram Charan, eu não sei a pronúncia exata, o nome dele, ele é indiano, estuda em Harvard, né, professor da Escola de Negócios de Harvard, e ele é excelente. Inclusive, na capacitação de liderança, eu vou falar muito dele, porque ele aqui divide os tipos de liderança, faz estudos de liderança, etc. Aí, esse livro aqui, ele trabalha com essa questão. Você precisa criar uma estrutura de execução adequada e por meio das várias medidas que eu já falei, para que a equipe vá funcionando de forma adequada. É como você criar uma engrenagem perfeita. Aí, a metodologia, a parte do Business Models Canvas, que eu vou falar, inclusive a parte que vai estar relacionada com a dinâmica, apesar de que tudo está relacionado com a dinâmica. Aí eu só vou dar uma paradinha para ver se tem alguma pergunta. E saber se meu áudio está bom, e etc. Tem alguma pergunta, gente? As meninas podem falar. Meu áudio está adequado? Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá ótimo, Gilbert. Nenhuma pergunta, não. Perfeito, então. Então, vou dar o segmento. Aí, essa parte agora, a parte da metodologia, que basicamente é o seguinte: para você pegar tudo aquilo ali que eu falei, etc., você precisa de um método para aplicar tudo aquilo ali e fazer. E essa parte é muito interessante porque o BMG, né, o BMC também, pode ser qualquer um dos dois nomes, ele permite que você faça um método para organizar o projeto de forma adequada. E ele é bem fácil, é bem gostosinho de fazer, dá para ser usado fisicamente, dá para colocar post-it, né? Tem muita gente que gosta de colocar post-it, etc. E ele é baseado nesse livro aqui, que fala exatamente disso. É um livro, ele tem um formato realmente, a equipe de arte dele foi excelente, tem um formato, um design bem interessante. Aí, basicamente, eu vou explicar de uma forma bem fácil. Na dinâmica, as meninas, muito competentemente, elas fizeram esse negocinho aqui para vocês usarem durante a dinâmica e etc. É realmente bem interessante. Aí eu vou explicar o que é cada parte, vocês prestem atenção, se vocês quiserem anotar e etc. Tá vendo o modelo aqui, perfeitamente? O modelo é para você ir colocando cada parte e ligando com a outra parte. Imagina que ele é como um extenso quebra-cabeças que permite com que você organize seu projeto da forma mais adequada possível. Então, ironicamente, você começa, não vou dizer pelo final, porque na verdade é o início, mas pelo final, quando você olha a imagem, você começa por essa parte aqui, onde eu estou apoiando a mãozinha, que essa parte que é o bloco de segmento dos clientes, conforme está escrito aqui. Foi feito assim porque tem um ditado que diz: quem vende para todo mundo, no final não vende para ninguém. Então, tudo deve ser desenvolvido de acordo com o seu mercado, seu público-alvo que você está querendo criar. Se você quer criar um projeto sobre populações de risco, você tem que buscar o público-alvo
que vai trabalhar com populações de risco, o público-alvo que faz parte das populações de risco e etc. E a partir disso você desenvolve todo o projeto. Até por isso é feito dessa forma que no BMC ele olha para todo o resto. Então essa parte aqui que é o bloco de segmento de clientes, que é quando você vai olhar a taxa de mercado que você quer pegar, né? Isso é uma linguagem completamente do setor administrativo, mas basicamente o grupo que você quer atingir ou os grupos que você quer atingir. Só um minuto que eu só vou beber água. Pois bem, continuando. Aí, nós vamos para a segunda parte, que a gente fala de oferta de valor. O que é oferta de valor? É isso aqui, ó. Aqui é o 1, aqui é o 2. A oferta de valor, eu tenho uma outra arte aqui que mostra os pontos de ligação, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. A oferta de valor é basicamente o seguinte: você criou um produto, você criou um projeto da IFMSA para o seu público-alvo, seu segmento. Qual o benefício que essas pessoas vão ganhar para pagarem 10, 20 ou então de graça, gastarem o tempo dela para ver o seu projeto? Qual é a preposição de valor que você tem para elas? O que elas vão ganhar? Aí é basicamente isso. Depois disso, você tem uma parte que são os canais. Você percebe que ele está tanto entre a ponte, a ligação de um com o outro. Da mesma forma que esse aqui também faz, mas eu vou explicar isso aqui daqui a pouco. Os canais é basicamente o seguinte: como você comunica, como você distribui, como você entrega o benefício para este cliente, para este mercado segmentado que você está de olho. É basicamente a sua forma de comunicação, sua forma, inclusive, de atrair clientes, de atrair pessoas. É basicamente o marketing que é usado na IFMSA e etc. Uma das formas, mas existem outras, tá? A comunicação, a venda, a própria manutenção em si são partes essenciais dessa questão dos canais. Aí, depois a gente tem um relacionamento com o cliente, que basicamente é o seguinte: o canal serve para você atrair o cliente. A parte de relacionamentos com o cliente serve para você manter o cliente. É até uma estratégia interessante, que é muito mais caro você adquirir um cliente do que você manter. Então, hoje em dia, as empresas forçam muito, investem muito na parte de manutenção de clientes. Seja com qualidade, seja com direito, seja com a estratégia, por exemplo, usada pela Apple. Uma pessoa, pelo status propriamente, paga um preço no celular, é direito dela, etc. Ela tem um produto de, obviamente, excelente qualidade, bem acima do preço de mercado, que dá um status e tem um potencial de revenda ali aceitável. Isso faz com que ele tenha a manutenção do processo do cliente. O cliente foi contactado pelo canal, foi convencido pelo canal, fez a compra pelo canal e agora está sendo mantido por essa parte aqui de manutenção de clientes. Existem várias outras situações. A Google, por exemplo, é campeã. Tem milhões de coisas da Google, do Android que você usa no celular, até o navegador que você possivelmente está usando agora. Eu uso o Brave, mas proximamente vai parte você está usando o Google Chrome. Aí nós vamos para outra parte agora, que equivale basicamente à parte relacionamento já foi, a parte que equivale à fonte de renda, que é uma parte mais do que essencial. A fonte de renda seria, de certa forma, onde é que você vai conseguir o capital, que é essa parte aqui, ó. Aqui estou vendo, a parte do dinheiro. Essa parte aqui, ó, abaixo, você percebe que ela está ligada com todas essas partes aqui. A parte que equivale à fonte de renda é como o cliente vai pagar pelo benefício, que é basicamente o dinheiro que você vai entrar e etc. A IF, como ela tem muita atividade voluntária, sem custo, etc., não existe propriamente um foco nessa questão, etc. Nem precisa ter, nem é para ter, inclusive. Mas alguns projetos, eles são pagos para a IF, inclusive, não entrar em débito econômico e etc. Então, isso aqui é essa parte aqui que equivale às fontes de renda e etc. E tem uma forte ligação com outra parte, que, por exemplo, é o ativo. Eu não sei se a Aline já entrou, que é a LP, mas ela vai lembrar da saga, que foi para comprar o Van Tanner, a tenda da IFMSA. Isso é um ativo que a IFMSA tem, que foi adquirido a partir da fonte de renda adquirida. Aí, depois da fonte de renda adquirida, que é essa parte aqui, nós vamos para os recursos chaves. O que são recursos chaves? Como o próprio nome já diz, são os ativos. Esse que é o negócio que eu falei, né? Um ativo da IFMSA é a tenda. Ou seja, é um bem e um recurso que, inclusive, inclui o recurso humano, tá? Chave para fazer o negócio, fazer o projeto funcionar. Uma equipe, todos os seus membros são recursos chaves. O PC de alguém pode ser considerado um recurso chave também,
porque ele está fazendo alguma coisa ali essencial que não pode ser retirada. Ok? Aí depois você vai para a atividade-chave, que casa muito com o recurso-chave, que ela também, essas duas, se vocês perceberem, elas equivalem nisso aqui, elas fazem integração entre esses dois fatores que eu já vou explicar, esse aqui, e a ordem de preenchimento é exatamente essa que eu estou falando para vocês. Aí você vai agora para a parte que vai atividade-chave, atividade que é essencial. O que você vai fazer naquele projeto, que sem fazer isso, ele não vai funcionar, entendeu? É a parte mais importante. Num projeto de geriatria destinado ao Alzheimer, uma parte-chave, uma atividade-chave, por exemplo, uma mesa redonda sobre Alzheimer, e uma pessoa-chave são os dois palestrantes que estão fazendo a mesa redonda, mais um moderador, por exemplo. Um recurso-chave pode ser o coffee break, a pessoa-chave pode ser a moça da padaria que faz o coffee break, e etc. Aí depois você tem as parcerias-chave, que casa com esses dois aqui. Essa parte aqui é uma parte que a gente chama que é uma parte mais de operacional de qualquer negócio que se inclui dentro da IFMSA, obviamente lidando com menor quantidade de valores e sem chance de falir. Mas essa parte aqui é o que a gente fala de parte operacional. Aí aqui você tem a parte equivalente às parcerias chaves, que pode equivaler a uma terceirização, pode equivaler a um fornecedor, pode equivaler, por exemplo, no caso da Funorte, no caso da FMSA, querendo ou não, a Funorte é a parceira-chave, ela que faz a emissão de certificados, ela que verifica se nossas atividades estão acontecendo, é ela que a gente tem que prestar, de certa forma, o que a gente está fazendo. Então, a Funorte é a nossa parceira-chave. Em algumas situações, parceira-chave pode ser uma liga, parceira-chave pode ser o CA, e etc. Então, esses são os parceiros-chave. São pessoas essenciais para que um projeto, um negócio aconteça. E, por último, a parte que unifica tudo, que é a parte do custo estrutural, que é basicamente, ou estrutura de custos, tanto faz, que é basicamente a descrição de tudo que você vai fazer para operar o negócio. Vai unir toda essa parte aqui, principalmente essa parte aqui, e vai descrever, eu vou pagar tal parte em tal parte, vou ter que transportar tal forma com tal valor, vou ter que entregar tal coisa em tal data, e etc. Então, essa parte de custo estrutural, até por último, ela é feita por último. No caso da FMSA, como mais uma vez a gente trabalha com pouco custo, era uma parte bem mais reduzida do que em outras situações. Mas ela é ainda importante. Por quê? Se você gastou R$300 em salgado e você conseguiu 255 no total, você saiu no prejuízo. A FMSA saiu no prejuízo. Então, é muito importante. A FISA, inclusive, ela pega algumas coisinhas disso aqui, que ela tem algumas partes bem semelhantes, que são aplicadas parecidas, obviamente com muita diferença, mas com a semelhança, por exemplo, na questão da estrutura de custos. Lembra um pouco a forma com que é a FISA. Eu imagino que vocês já devem ter tido alguma capacitação de FISA, e se são da IF, devem saber fazer FISA, pelo amor de Deus, para fazer isso aqui. Aí vamos dar o segmento. Eu vou pegar o modelo aqui, eu quero só mostrar para vocês. Acho que nem precisa, mas eu vou pegar aqui rapidinho, só um minuto. Vou sair daqui e vou pegar um outro modelo. Para vocês verem melhor a questão que eu falei, rapidinho. Então, tá todo mundo conseguindo ver? Peraí que tá carregando ainda. Acho que tá, né? Tá. É basicamente isso que eu expliquei. Como é que começa aqui, que é a parte 1, segmento de clientes, aí vai para a parte 2, que é a proposta de valor, aí vai para a parte 3, não tem isso aqui, que é o início da parte operacional completa, estrutura de custos. Esse modelo aqui está no analista modelo de negócio, que eu encontrei muito bonitinho e bem facinho de entender, que é cada uma de como é que você faz o BMC. Aí eu vou fechar aqui de novo e vou voltar para o slide, só um minuto.
Ô, gente, eu falo um pouco rápido, mas eu espero que vocês tenham conseguido entender. Se algum de vocês está reclamando, eu começar a disparar. Porque tem hora que eu literalmente disparo. A dinâmica é mais ou menos a seguinte: vocês vão organizar uma equipe. Acho que tem 33 pessoas ou 32 pessoas, né? Vamos organizar em equipes de 5. Vai organizar em equipe de 4, fica melhor. Aí você vai fazer um canvas sobre o tema que a LP da. Ela tá aí? Pode falar, viu, Aline? Qual o tema que você vai querer para os meninos trabalharem? Como que eu deixo isso aí aqui? Ali não tá aqui, não. Ué. Vocês tinham combinado Ok, então eu vou isso? definir o tema. Define aí, pode definir 5 O temas. que vocês querem. Não, E livro não, aí, pode por meio definir. da Acho melhor questão, definir. aí um grupo fica com Por 6. favor. Deixa eu apresentar aqui um problema interessante. A formação médica é uma formação completa, eu vou puxar a sardinha para o SCOME, que eu sou dele. A formação médica não é uma formação completa, é uma formação extremamente problemática, falta muita coisa. Eu quero que uma melhor formação médica, ou seja, uma área específica da formação médica que vocês achem deficitária e acham digno com que a IF crie um projeto no seu comitê local, principalmente focado na sua realidade, né? Eu imagino que a maioria daqui seja de muitos claros, na sua realidade que você acha que a IF pode ter um bom projeto para auxiliar. Vocês entenderam a ideia? Algo que a faculdade não presta um bom serviço na parte de ensino, que vocês acham que a FUNORTE, que a IFMSA deve agir. Aí, eu não sei se as meninas já mandaram aí os negocinhos tudo certo para A vocês. gente tá Vocês só vão fazer a terminando equipe de... de dividir as equipes. Não te Pra dar uma escutei. embaralhada. Aí a gente já vai mandar aí no chat as equipes, os documentos online, que vocês vão fazer juntos pelo documento online. E eu vou pedir para que uma pessoa de cada equipe, eu vou falar os nomes aí, crie uma reunião à parte para vocês poderem discutir. Tudo bem assim? Oi, pessoas. Ok. Tá aqui. Eu vou mandar aqui agora. Acabaram de fazer a divisão. Aí eu acho que até que foi mais rápido que eu imaginei. Eu acho que 20 minutos para vocês fazerem isso tá de bom tamanho, uns 2 minutos para cada equipe apresentar, porque senão vai estender demais. Sim. Tá. Da primeira equipe, Nicole, você pode criar a sala, por favor?